Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 7º dia de clamor. Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra no nosso barco nesta hora. É isso, estamos chegando ao fim. Mas não pare de clamar. Sem Jesus a gente não consegue passar limites. Sem Jesus a gente não consegue atravessar mares. Sem Jesus a gente não consegue romper na nossa vida. Sim, ficamos com a vida travada, sem sentido. Olha só esses discípulos, eles tinham o seu trabalho, a sua empresa de pesca, mas quando Jesus chegava, Jesus bastava uma palavra e eles passavam a seguir Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era a pessoa que daria sentido à vida deles. E é o que vai acontecer na sua vida e é o que está acontecendo, eu tenho certeza disso. Tá certo? Então vamos lá. Não pare de clamar. Jesus, entra no meu barco. Quando você se encontrar numa situação difícil, num sentimento desesperador, numa qualquer coisa que vier te atingir a sua mente, clama Jesus na hora. Jesus, entra no meu barco, entra na minha vida, me ajuda, Jesus. Está nessa situação, eu estou aflita de coração, de alma, e Jesus vai te ouvir, Jesus vai te responder. Creia somente. Era o que ele falava para as pessoas antes de receber o milagre. Ele falava, creia somente. Creia que ele está com você, mesmo que você não esteja vendo com os olhos naturais. Por isso, é necessário que às vezes a gente troque os nossos olhos e comece a olhar com os olhos da fé. Não foi isso que Eliseu disse a Deus quando ele foi atacado por os generais, por um exército, e ele disse, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja, porque Eliseu estava vendo que a proteção de Deus, os anjos de Deus, tudo ao redor dele, e o moço não via, mas Eliseu via. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Então, quanto mais intimidade você tiver com Deus, ele vai te mostrar que você não está só. É isso que o diabo quer que você pense, que você está sozinho, que Jesus não se importa com a sua situação, que você está nessa situação porque você entrou e ele te esqueceu, ele te abandonou. Não, isso é o que o diabo quer que você pensa. Mas não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Quando vier esse sentimento desesperador, de angústia, de tristeza, você clame Jesus. Jesus, entra no meu barco, tome o controle da minha vida porque eu não sei o que fazer. Não foi isso que ele fez com o discípulo? Acalma-te vento, acalma-te mar, e Jesus, através da sua boca, ele vai liberar palavras. Sim, através da sua boca ele vai falar, manda acalmar este vento, manda acalmar esse mar, e você vai levantar como uma voz profética e vai declarar, e vai acontecer isso. Amém? Basta crer. Hoje nós precisaremos crer, decidir e agir. São os elementos que a gente compreende para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural de Deus venha na nossa vida, para que a cura seja recebida por nós. A gente precisa crer, decidir e agir. Quem está caminhando aqui nessas mensagens dia após dia, você compreendeu o que isso quer dizer. Porque o fato da fé, você tem que crer e decidir. E você tem que agir. É isso que se manifesta a fé. Amém? Então vamos lá. Olha só, a palavra que nós vamos meditar hoje encontra-se em Mateus. E vamos fazer uma leitura também em outro livro para você ter uma compreensão. Porque hoje Deus vai pedir algo para você. Hoje Jesus quer te pedir algo. Isso mesmo. Então vamos mergulhar na palavra para que não haja dúvida. Porque aprendemos que com a dúvida o inimigo toma de você a semente que cai na beira do caminho, a dúvida, e arranca do seu coração. E aí o que ia produzir 100, 60 e 30 não produz mais, porque a dúvida ocupou o lugar da fé, da crença. E aí o que acontece? Você sai, você volta para o seu lugar da mesma forma que você chegou. Não pode ser. Se você está aqui, você tem que sair daqui diferente.
É isso que eu entendo, porque a palavra transforma. Aqui nós estamos falando é a palavra de Deus. Em momento algum você vai ver eu falando de outra coisa aqui que não seja a palavra de Deus. E é ela que transforma. É ela que traz vida, é ela que traz multiplicação, libertação, salvação, transformação, cura, tudo que você precisa, mudança de vida. O Senhor te revelando o propósito de vida está aqui. Então o que Ele te pedir hoje, faça por fé. Amém? Vamos lá. Está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 13. O início do que a gente vai começar, mas a gente vai ver outros versículos, outros capítulos. A primeira é a multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Vamos lá. O título aqui na minha Bíblia está escrito, a primeira é a multiplicação dos pães. Mas olha só o que acontece com Jesus antes deste milagre acontecer. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. O que Jesus ouviu que fez com que ele fosse para um lugar deserto sozinho? O que Jesus ouviu que fez com que ele se distanciasse das pessoas? É o que às vezes eu e você ouvimos, más notícias. E isso nos tira da presença de Deus. O Jesus aqui, ele não está saindo da presença de Deus, ele está se isolando. Mas muitos de nós saímos da presença do Senhor por ouvir más notícias. Alguém falou de você, alguém falou do seu familiar, então eu vou sair da casa do Pai. Não faça isso, não faça. Jesus aqui, ele escuta algo que ele se isola, ele vai ficar sozinho, porque às vezes é necessário você ficar só, para que você se encontre com o Pai. E vamos prestar atenção no que Jesus ouviu. Vamos voltar um versículo anterior? A gente vai saber o que Jesus ouviu que fez com que ele largasse tudo que ele estava fazendo ali e fosse se retirar. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Sabe o que afastou Jesus do seu propósito? Temporariamente, o luto. O luto faz isso. O luto nos afasta. E às vezes não é só um luto de pessoas. Aqui está falando da morte do seu primo, João Batista. Às vezes um luto de sonhos, luto de projetos, luto de uma família, um casamento que se desfez, faz com que você se afaste por um tempo. Mas assim como Jesus foi só por um tempo, está na hora de você voltar para o propósito que Deus colocou na sua vida. Jesus, ele se afastou por um tempo, mas depois ele voltou a cumprir o propósito do Pai aqui na terra. Não tem problema você se afastar um tempo. O problema é você permanecer afastado. Não é isso que Deus quer para você. Isso é que o diabo quer para a sua vida, que você se isole, fique sozinho. Você lembra daquele homem do sepulcro que nós lemos? O diabo tentava fazer com que ele ficasse solitário, morando em sepulcros, fora da casa, fora da família. É isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas, porque ele sabe que se a gente ficar sozinho, nós somos mais fáceis de ser pego por ele. E isso é verdade. É assim. Então a gente não pode alimentar os planos do inimigo, do diabo. A gente não pode. Se você está afastado, volte a cumprir o propósito do Pai. Jesus aqui escuta o que? Ouve a notícia do que o seu primo, aquele, não é um primo qualquer, é aquele que antecedeu a ele, que anunciou quem seria Jesus. Pensa! João, já em outros livros, ele já era revelado a voz que clamaria no deserto, está lá em Isaías 40. Então, assim, não era qualquer pessoa, era um grande homem também para a história de Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Ele é morto, João é decapitado. E se for você olhar no tempo da Bíblia, ele era novo, porque ele era 6 meses mais velho que Jesus. Então, assim, isso abalou Jesus temporariamente.
Então, mesmo que algo que você ouviu seja um luto real, que te afastou da casa do Pai, que te afastou dos propósitos de Deus na sua vida, você deixou de lado, não vou cumprir mais isso, porque isso eu ouvi coisas que eu não devia ter ouvido. Ei, volta! Você está cumprindo uma ordem de Deus, não é do homem. Jesus, ele se isentou, se ausentou, se isolou, mas ele voltou a cumprir o propósito do Pai. Ele voltou, ele mesmo disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Por isso ele deixou a dor do luto e voltou a cumprir. E o que acontece depois que ele volta? É o que vai acontecer na sua vida. Multiplicação. É o que vai acontecer na sua vida. Você que está afastado, você vai voltar e a sua vida vai ser multiplicação de sonhos, de tudo, de tudo. Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. E o que acontece? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande a multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Olha só que interessante. Jesus, quantos de nós, mesmo feridos de almas, estamos dispostos a fazer o bem para o próximo? Quantos de nós? Jesus, mesmo aqui ferido, angustiado, porque o seu primo tinha morrido, João Batista, ele volta e aqui teve compaixão deles e curou. Jesus não pensou na sua dor, ele pensou na dor do próximo, daqueles que estavam seguindo ele. E ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir a povoados comprar comida. Respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir. Deles vocês algo para comer. Olha que interessante. Eles não precisam ir. Dê você algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Aí eu quero falar para você o seguinte, olha que interessante. Isso está escrito em Mateus. Em João é o mesmo acontecimento, só que olha o detalhe que João traz. João capítulo 6. Olha o que João fala. Capítulo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, aqui já fala qual a pessoa que Jesus disse: onde compraremos pão para este povo comer? Olha que interessante. Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Ele só perguntou para pô-lo à prova, onde compraremos pão para este povo comer. E o que acontece aqui? Eles falam, nós temos há um rapaz aqui. Aí, Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Mas o que é isto para tanta gente? 5 pães e 2 peixes. No total de 7 alimentos. 7. Hoje é o 7º dia, não é por acaso. Não é por acaso que veio no 7º dia o Senhor colocar no meu coração para eu falar da multiplicação. Sabe por quê? Olha que interessante. O Senhor quer multiplicar algo na sua vida hoje. Essa palavra não vai ser para todos. E para quem vai ser, Graciela? Para aqueles que creem, para aqueles que decidirem e para aqueles que agirem. Essa palavra vai ser para você. Jesus está falando com você hoje. Aqui eles falam que tinha 5 pães e 2 peixes.
E o que acontece? Jesus levanta esses pães, parte os pães e dá para o discípulo. Esses 5 pães partidos se tornaram 10. Aqui não há relato, nem no livro de Mateus e nem no livro de João, que ele partiu os peixes. Não há relato que ele partiu os pães. E há relato também que sobraram somente cesto de pães. Eu quero que você compreenda isso. Então Jesus pegou 5 pães, partiu, eles se transformaram em 10. Dos 10 se multiplicaram. E os 2 peixes também se multiplicaram. E esses pães eram de uma pessoa desconhecida. E Jesus multiplicou. É onde eu quero que você agora tenha um entendimento para a sua vida. Jesus não fez surgir pão. Jesus não fez surgir peixe. Não. Olha o que o diabo diz para Jesus no deserto. Basta você falar, transforma essa pedra em pão e ela será. E vai transformar. Jesus não transforma a pedra em pão. Não. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Ele só multiplica algo que você dá a ele. Ele só multiplica algo que já existe. Multiplicação, sim. Multiplicação, sim. O que foi o maná? Maná que caiu enquanto eles estavam no deserto, dependendo de Deus. Aquilo ali era provisão, não multiplicação. Multiplicação foi os 5 pães e os 2 peixes, que não eram deles, mas que todos comeram. Aqui diz que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, por causa de um peixe, de um pão, de um menino, todos eles se fartaram. Por causa de um pão, de um desconhecido, todos eles se fartaram. E ainda mais, sobraram-se 12 cestos. Quando Jesus parte esses pães, se transformam em 10, e os peixinhos são 2, ficam 12. É o número 12, é uma matemática de padaria. E o que acontece? Sobram 12 cestos. E no relato não fala que sobrou cestos de peixe. Não, sobrou cesto de pães. Sabe por quê? Que eu perguntei isso ao Senhor, por que não sobrou peixe? Porque peixe apodrece. E Jesus não gosta de desperdício. Os pães, você pode manter ele por mais dias, sim, mas o peixe, dependendo da temperatura, se ele é exposto ao sol, ele apodrece. Jesus multiplicou os pães, 12 cestos sobrejaram. E se vai ver na segunda multiplicação de Jesus a mesma coisa. Sobrejaram 7 cestos de pães, não de peixes. Jesus não gosta de desperdício, Jesus não gosta que seja jogado fora. Mas vamos lá para o raciocínio que Jesus quer que você compreenda hoje. Você está precisando de uma multiplicação financeira? Você está precisando de uma multiplicação na sua família? Você está precisando de uma multiplicação no seu trabalho? Aonde você está precisando que Jesus multiplique? Aonde? E Jesus está te perguntando: o que você tem para me dar, para que eu multiplique? Porque ele pôs à prova Filipe. Ele falou com Filipe sabendo o que ia fazer. Jesus está te perguntando agora sabendo o que vai fazer na sua vida. E ele te pergunta o que você tem. E aí é onde a gente vai crer, decidir e agir. Porque Jesus me disse algo. Jesus falou para que eu falasse para você, dê a ele 7. E eu disse: 7 o que, Senhor? 7 do fruto do trabalho dele. Se você hoje tem 7 reais, 7 reais, por isso que eu disse, não é para quem, não é para todos, é para quem crê. Você tem hoje 7 reais? Entregue no ministério em que você vê Jesus. Onde você vê Jesus, onde você vê que ele trabalha, que ele está ali, a presença dele atuando, entregue para ele. Mas Graciela, só isso? Aqui fala 5 pães e 2 peixinhos, que queria dizer que era pouco.
mas na mão de Jesus é muito. E Ele não vai multiplicar se você não der algo. Não se iluda. Não se iluda. Jesus não multiplica o que você não dar a Ele. Ele multiplica a partir de algo. Então o que você vai fazer? Você vai entregar R$7 para o Senhor hoje, dizendo: Senhor, e põe o Senhor à prova também. Fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, se isso é verdade que está saindo da boca dessa mulher, Senhor, confirma, fala comigo. Me põe à prova também, como o Senhor pôs à prova Filipe. Me põe à prova diante de Jesus. Eu te desafio. Sabe por que eu te desafio? Porque eu fui desafiada por Jesus a falar isso. Você nunca viu. Aqui tem 72 mensagens. Você pode olhar. 72 mensagens foram postadas com essa. Você nunca me viu pedindo R$1 para você. Você nunca viu isso. Mas chega uma hora da nossa vida em que Jesus nos põe à prova, assim como Ele pôs Filipe. E o Jesus está me pondo à prova aqui, para falar isso para você. Sabe por quê? Porque se você acredita que esse ministério é de Jesus, se você acredita que essa palavra que está saindo da minha boca é de Jesus, oferte neste ministério R$7. E mais ainda, quando eu receber a tua oferta, eu não vou ficar com ela. Porque eu também quero multiplicar. Eu também preciso multiplicar. Eu também não vou ficar com ela. Eu vou entregar em outro ministério. Porque eu também, assim como os discípulos, eu quero participar dessa multiplicação. Porque se você perceber, este menino, quando ele pega os 5 pães e os 2 peixes, não foi Jesus que pegou. Os discípulos pegaram dele e deram para Jesus. Passou-se pelas mãos dos discípulos para ir para a mão de Jesus. Então, o que você vai fazer quando você for entregar esse valor para Jesus? Vai passar na minha mão e eu vou entregar para Jesus, vou devolvê-lo. É isso. E Jesus está me pondo à prova, assim como você também. E assim como eu receberei da multiplicação do Senhor. Que essas pessoas, assim como todas essas pessoas foram alimentadas por causa de um garoto, de um menino que teve um coração generoso, um coração doador, porque ele poderia ter comido sozinho. Você já parou para pensar nisso? Ele poderia ter pensado: o quê? Eu vou comer meu pão aqui no cantinho, meu peixinho e pronto. Não, ele deu tudo que ele tinha. Olha a mulher, a viúva, quando Elias diz para ela: faça primeiro para mim. Ela disse: Senhor, meu Senhor, este é o único que eu tenho, eu vou fazer para mim e para o meu filho e vamos morrer depois. Ele: não, faça para mim primeiro. E pela fé, aquela mulher no tempo da fome, não faltou azeite na sua botija e nem farinha na sua panela. Ei, eu estou fazendo hoje, estou falando para você hoje o que Jesus falou comigo em todos esses dias. E eu fiquei tentada: Senhor, não vou falar. Mas como eu posso dizer para você que Jesus vai te multiplicar? E eu estou mentindo. Se você não der algo para Jesus, Ele não pode multiplicar. Eu estaria mentindo. Eu estaria como esses... No capítulo... Depois Jesus fala para os fariseus e saduceus que pede para que Ele faça um milagre, para que Ele faça um sinal dos céus. Ele fala: vocês nada será feito. Vocês querem o pão. Mas para vocês não. E eu não vou fazer. Você está vendo que Jesus não faz multiplicação para qualquer um? Você percebe isso? Que Jesus não multiplica para qualquer pessoa. Ele multiplica para aquele que tem atitude de fé. Aquele que ouve a palavra dele e age. Então é isso que eu tenho para você agora. É esta a palavra. Você vai entregar a Jesus R$7 hoje e dizer: Jesus, esse aqui é os meus 5 pães e 2 peixes que eu te entrego nesta hora.
e pede ao Senhor, fala para o Senhor qual a área que você precisa que Ele multiplique. E Ele vai multiplicar na sua vida. E eu vou dizer algo para você diante de Deus. Eu não vou ficar com essa oferta. Não, serei como os discípulos. Quando os discípulos receberam os pães e os peixes, Ele repartiu com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos não ficaram para eles também, não. Não. Eu quero a multiplicação do Senhor na minha vida e na minha família. Eu não vou reter a bênção na minha vida e na minha família. Porém, eu quero que você tenha uma atitude. Eu quero que você tenha uma atitude de fé, porque foi isso que o Senhor Jesus me pediu. Que eu tivesse uma atitude de fé hoje e falasse sobre isso. Sim, é difícil obedecer à voz de Deus, é difícil obedecer à voz de Jesus. Mas é o que eu vou fazer, é o que eu estou fazendo agora. E você que crê, que decidiu e que vai agir, faça. Eu te ponho à prova agora, como Jesus pôs à prova Filipe, sabendo o que ia fazer. Eu te ponho à prova agora e Jesus multiplicará na sua vida. Só que é o seguinte, você vai ter que compartilhar seu testemunho. Porque você tem que mostrar para as pessoas que Jesus respondeu, que Jesus falou. É isso, compartilhe o seu testemunho com pessoas. O seu testemunho vai edificar. Olha isso, quantas pessoas foram compartilhar com essa multiplicação. O testemunho deste dia está aqui até hoje para as nossas vidas, nos ensinando. Deixe Jesus multiplicar o que você tem. Mesmo que para você pareça pouco, foi o que os discípulos falaram, tem somente 5 pães e 2 peixinhos, não é nada, Jesus. E quem é que pode dizer o que é nada? Jesus, ele precisa de algo, e isso é o suficiente. Isso se torna suficiente na mão de Jesus. Amém? Fica com esta palavra, creia, decida e haja. Amém? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu telefone aqui nos comentários. Quem quiser, quem decidir, quem quiser agir, entre em contato comigo. Amém? Então, que assim seja, vamos orar. E você que tem dúvida, pede o Senhor para falar com você. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor falou com a Graciela, fala comigo também. Confirma isso aí que está saindo da boca dela. Amém? E eu peço que Jesus te visite em sonho. Use pessoas, use o que for. Não limitaremos o agir do Senhor, mas Ele vai falar com você. Se necessário for, Ele vai tirar o seu sono, para que você entenda que foi Ele que falou através de mim. Se necessário for, que o Senhor tire o seu sono, para que você entenda que Ele falou através de mim. Porque o Senhor me tirou sonos. Sim, o Senhor me tirou sonos. Porque não é fácil obedecer. É fácil eu ler. Mas fácil obedecer a ordem dele não é. Amém? Graças a Deus, vamos orar e eu creio na sua multiplicação. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, damos graças ao Senhor por este 7º dia de clamor. Senhor, compreendemos que alguns momentos da nossa vida, alguns percalços podem nos parar por um momento, mas não para sempre. Assim como Jesus reagiu ouvindo da morte de João Batista, aquele Senhor que falou sobre o seu ministério, que o anunciou antes mesmo, Senhor, de as pessoas conhecerem Ele, aquele que anunciou o Filho de Deus que viria, que ele não seria nem digno de amarrar a sandália, e Jesus ouve a morte deste homem, e ele se sentiu abalado por um tempo, mas Jesus voltou a cumprir o seu propósito, que assim seja na vida de pessoas que estão paralisadas, que estão paradas, que estão, Senhor, num lugar solitário, porque ouviram coisas que abalaram a sua alma e os seus sentimentos, ou, Senhor, ouviram coisas de morte, ouviram palavras de morte, ouviram palavras de inveja, de destruição, de perseguição, Senhor, de decretos contra a vida delas, e elas pararam por um tempo, mas hoje é o dia que elas voltarão para a tua casa, hoje é o dia que elas voltarão para o propósito que o Senhor tem para a vida delas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
E assim como foi na vida de Jesus Cristo, que logo depois que ele retorna para o propósito do Senhor na vida dele, houve curas, libertações e a multiplicação, que assim seja na vida de todos que estão aqui. Senhor, eu ponho à prova, Senhor, tudo isso que o Senhor me disse, Pai. Sim, Senhor, eu vim e cumpri e obedeci ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, cumpra a palavra que está saindo da minha boca. Em nome de Jesus, todas essas pessoas que entregarem ao Senhor, eles não estão entregando a mim, eles estão entregando ao Senhor. 7, o valor de número 7, multiplique na vida deles, Pai. Multiplique, que assim como sobraram 12 cestos, que o Senhor tenha com sobra na vida deles, que eles tenham que repartir com mais pessoas, em nome de Jesus, como foi nesse relato bíblico. Pessoas que não tinham, Senhor, nenhum envolvimento com esse menino dos 5 pães e 2 peixes também comeram do seu alimento, que assim seja na vida dessas pessoas que pela fé praticaram o que o Senhor pediu, que pessoas que não tem nada a ver com a vida delas ou com a história delas também comerão, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio no que o Senhor me enviou. Eu creio, meu Pai. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Multiplica até sobrar. Multiplica até sobrar. Mas que não haja desperdício. Que não haja desperdício, pois Jesus não agrada do desperdício. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba esta palavra, receba esta palavra. E o Senhor está me dando orientação aqui de que na 8ª mensagem, no encerramento do clamor, Jesus entra no meu barco, nós entregaremos a tua oferta. Nós vamos entregar. Em nome de Jesus, Jesus precisa multiplicar o que chegar à mão dele. Foi o que aconteceu. E você que fizer esta oferta pela fé, no 8º dia, nós vamos estar aqui clamando. E o Senhor vai multiplicar em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Fica com essa palavra maravilhosa. E eu sei que você vai colher frutos. Sim, olha o entendimento que o Senhor me deu, a mensagem anterior foi sobre isso. Semente que a gente planta e produz 100, 60 e 30. Tudo que está relacionado a Deus, a multiplicação. Tudo que está relacionado a Deus tem abundância, tem fartura. E é isso que vai acontecer na minha vida. E é isso que vai acontecer na sua vida. Pois eu creio que nós estamos aqui. Porque sim, estamos aos pés de Jesus. E Ele está aqui. Ele está aqui. É a palavra dEle, é o nome dEle. Ele tem compromisso com isso. Amém? Graças a Deus. Tenha um dia abençoado, uma semana próspera, abundante, na presença do Senhor. E que o Senhor gere em você grandes sonhos, porque Ele é grande e Ele realiza coisas grandes. Amém? Vamos deixar tudo isso, todas essas dúvidas, tudo. Não vai fazer parte da minha vida. Eu vou cumprir o que Deus está mandando, eu vou cumprir o que Jesus está fazendo, está mandando eu fazer. E assim seja. Vamos deixar tudo isso fora do nosso barco, tá bom? Vamos deixar tudo que não presta fora do nosso barco. Vamos ficar com a palavra de Jesus. Amém? Deus te abençoe e abençoe a sua vida e sua família. Amo vocês. Deus sabe que eu amo. Amo sim. Tchau.